Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Frei Beto, teólogo, escritor, sobre a esquerda no atual cenário político. Frei Beto, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. Bom, e vamos falar então da esquerda, não é? Eu queria saber como é que o senhor vê o cenário atual, o senhor que foi assessor especial do presidente Lula entre 2003 e 2004, coordenador da mobilização social, programa Fome Zero. A gente percebe um distanciamento da esquerda, né, dos mais pobres, da população de menor renda, que tradicionalmente alavancava resultados melhores nas eleições. Nas últimas eleições municipais, isso ficou evidente, com um avanço muito forte do chamado centrão da direita, e inclusive com o surgimento de lideranças de extrema direita, que já vem ocorrendo há alguns anos. Como é que o senhor vê essa mudança de cenário, mudança das aspirações da população? Na verdade, Denise, o pessoal da esquerda abandonou o trabalho popular. A eleição do Lula, pela primeira vez em 2002, não se deveu principalmente a marqueteiros ou alianças políticas, e sim a um acúmulo de poder popular que vem desde os anos 70 na luta contra a ditadura e que resultaram na criação de grandes ferramentas como a CUT, o MST, o MTST, enfim, vários movimentos de mulheres, movimento contra a carestia, etc. E isso foi praticamente abandonado, ou seja, muitos militantes de base acabaram se incorporando a estruturas governamentais, seja prefeituras, governos estaduais e governo federal, e não houve uma reprodução. Além disso, o movimento mais expressivo, que eram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, chegaram a ser 100 mil em todo o país. Esse movimento foi atropelado por dois pontificados conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então, eu diria, hoje nós temos que tirar Paulo Freire das prateleiras e levá-lo à prática. Sem educação política do povo, que sofre uma avassaladora deseducação política 24 horas por dia, nesse sistema que a gente vive, a gente não vai progredir, não vai reconquistar espaços. E o mundo popular foi progressivamente ocupado pelas igrejas cristãs fundamentalistas, pelas milícias e pelo narcotráfico. Hoje não é fácil. Eu, por exemplo, morei 5 anos numa favela nos anos 70 e não havia essa presença desses três segmentos que eu citei. E o trabalho de base era muito fácil de ser feito. Hoje é muito mais difícil, mas é um desafio que se apresenta. Agora, o senhor citou a questão de Paulo Freire e ele tem sido demonizado pela direita, né? Exatamente pela ideologia que se pode colocar desde a infância, né? de se distorcer a mentalidade dos jovens, e enquanto essa direita se apoia muitas vezes em fake news e acredita em promessas, tem a antipolítica também prevalecendo, não só aqui no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, e muitas vezes a população disposta, inclusive, a abrir mão da democracia em troca da promessa de atingir grandes aspirações, de todo mundo poder ficar rico, de todo mundo ter bem-estar. Denise, quem distorce a mentalidade do povo brasileiro, a começar inclusive das crianças, é essa direita irresponsável. Vide aí a concepção de democracia que eles têm, espelhada nessa nova descoberta do golpe e da tentativa de assassinato de figuras importantes da nossa República. Ou seja, é um pessoal que tem na cabeça armas e não a paz. Tem na cabeça o conflito e não a justiça. Então, Paulo Freire é importantíssimo para um processo civilizatório maior. Agora, é evidente, como eles são a favor de toda uma opressão, eles são a favor de naturalizar a desigualdade, o racismo, a homofobia, a misoginia, tudo isso, é evidente que eles vão sempre demonizar Paulo Freire, ou a mim e outros. Isso é normal. Eu até ficaria preocupado se me elogiasse, eu perguntaria onde é que eu estou errando, né? E, portanto, é normal. Agora, nós que somos progressistas, que temos essa consciência crítica, precisamos fazer uma avaliação por que estamos perdendo terreno junto às forças populares. Então, eu vejo, por exemplo, o MST
ele mantém uma escola em Guararema, aqui em São Paulo, de formação de militantes. Por isso ainda é um movimento muito expressivo. Mas onde é que estão as escolas de formação da CUT, do MTST, dos sindicatos, de outros movimentos populares? Praticamente não existe. Não adianta hoje você ficar só falando palavras de ordens e fazendo discurso de que vai fazer isso e aquilo, se você realmente não cria uma força popular com consciência crítica. Agora se criou uma aversão a esse tipo de movimento social, tanto nós vimos na discussão para a prefeitura aqui de São Paulo, todo mundo chamando Boulos de invasor, não é? E de ser uma pessoa radical, se esquecendo que a direita teve o radicalismo de 8 de janeiro. Nós nem sabíamos das novas denúncias. 8 de janeiro, aquela barbaridade que aconteceu em Brasília, aquela violência absurda contra o Estado Democrático de Direito. E agora o que se colocava era isso, era uma anti-esquerda. Isso não tem relação também com todas as denúncias que foram feitas ao PT, além do afastamento dos partidos de esquerda, como o senhor falou, da base mais popular mesmo? É evidente, a máquina publicitária da direita é muito poderosa. Vide as big techs, as plataformas. Hoje as pessoas estão ligadas no celular. E quem é que comanda o celular? O conteúdo. São empresas privadas que defendem o sistema capitalista, ou seja, que defendem que é normal existir ricos e pobres, que é normal pensar que o homem é melhor que a mulher, que o branco é melhor que o negro. Esse pessoal quer normalizar as aberrações desse sistema que cada vez mais é piramidal. Poucos são muito ricos e muitos são muito pobres, ou lutam 24 horas por dia para garantir um mínimo de sobrevivência digna. Isso precisa mudar. Agora a esquerda também perdeu espaço nas redes sociais. Não, perde espaço nas redes sociais porque nunca soube lidar profissionalmente com elas. Eu penso, por exemplo, qualquer movimento popular hoje, ou mesmo o governo federal, tem que ter uma equipe ampla de pessoas muito capacitadas para lidar com redes sociais. Não pode ser só reações individuais e pontuais a tudo aquilo que aparece nessas redes. É importante se profissionalizar. E essa consciência ainda não existe na esquerda. E o senhor vê condições de uma mudança até 2026, porque surgiram essas lideranças municipais de direita, de extrema direita, que vão ser provavelmente candidatos ao Senado, candidatos à Câmara em 2026. Lula se elegeu muito pela polarização contra Bolsonaro, não foi por uma força política apenas dele. O senhor já falou, inclusive, da possibilidade de uma grande derrota da esquerda, num Congresso que já é mais conservador, não é? Isso pode acontecer. Enfim, eu não tenho bola de cristal, não posso prever. Agora, eu acho que a esquerda tem 2 anos pela frente para poder fazer um bom trabalho, principalmente esse trabalho que o governo federal faz, complementando os benefícios sociais dos vários programas sociais com um trabalho de educação política, que falta. Mas é muito importante o governo cair na real. Se não houver esse trabalho de educação política, o risco de não se eleger um presidente progressista é muito grande, sem dúvida nenhuma. Agora, não falta também a formação de novas lideranças de esquerda? Falta essa formação, por isso que eu lamento muito tantas equipes de educação popular, o Instituto Cajamar, que existiu muito tempo aqui em São Paulo, formando lideranças sindicais de movimentos populares, partidos progressistas, isso não existe mais. Falta de ser, é preciso tirar Paulo Freire das prateleiras, porque ele foi o grande mestre que nos deu uma metodologia de educação popular. Todos nós somos resultado dessa metodologia que desperta a consciência crítica, que é indutiva, que faz com que o oprimido tenha autoestima no seu protagonismo político. O Lula é resultado disso. Se você pegar a história de todos os segmentos progressistas, todos os grandes líderes, Mao Tse-tung, Lênin, Fidel Castro, todos vieram da classe média. O Lula é o único que veio da miséria, não é nem da pobreza, veio da miséria. Agora, graças a quem? Graças a Paulo Freire, sem dúvida nenhuma. Agora, para encerrarmos rapidamente, Trump pode agravar esse quadro? Muito, porque ele é o imperador do mundo. O presidente dos Estados Unidos tem um poder incomensurável. E como é um homem do mal, é um homem que
realmente não tem nenhum respeito pela democracia, nenhum apreço pelas liberdades, tudo pode acontecer de pior. E aliado a Elon Musk, com uma equipe que defende exatamente as propostas dele. Exatamente. Eu acho que o poder dele é incomensurável nesse sentido. Ele pode fazer um grande mal ao planeta, né? Não só do ponto de vista de prolongar e aprofundar e multiplicar as guerras, como também aprofundar o desequilíbrio climático. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a presença do Frei Beto, que é teólogo e escritor. Uma boa noite e obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Denise. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Um grande abraço. Com vocês.